E aí, Tudo bem, doutor? tudo em ordem? Vamos lá, live surpresa, né? Isso aí. A ideia é a gente falar sobre aquela questão recorrente com todo profissional de saúde, né? Não só com médicos. Inclusive a Raquel ontem que levantou isso na mentoria é psicóloga, né? Sim. E, e é algo que incomoda muita gente e que existe em todos os mercados. Não é algo exclusivamente da saúde. Uhum. Mas, inclusive, da minha esposa, a Renata, ela também tem muito isso no consultório, e é uma mentalidade que eu acho que a gente precisa ficar atento no profissional de saúde para que ele vire essa chave, pare de se responsabilizar por algo que não é responsabilidade dele, né? Só que ele sente culpa com isso, ele sofre com isso. Você quer contextualizar? É por isso que eu coloquei o título aí, Não Aceito Jeitinho, né? Isso aí. Porque é muito comum no dia a dia do profissional de saúde, principalmente que atende em consultório, haver essa questão da solicitação de de certas questões relacionadas a pagamento, recibo, flexibilizações em relação a isso. A gente está falando assim, de, por exemplo, se você tem um valor X na sua consulta, às vezes o paciente pedir dois recibos, né, duas notas com valores, a metade do valor, por conta da questão de reembolso, enfim, esses caminhos que a gente detectou ontem nessa conversa lá na mentoria, e que a gente considera que é bem perigoso para que o profissional comece a ceder nisso aí. Inclusive, a história ressurgiu há umas semanas atrás num grupo lá do WhatsApp da mentoria. Eu vi na manchete do jornal Estado de São Paulo, dando conta de uma ação que está sendo feita de forma bastante incisiva por parte das operadoras Receita Federal e CARF em cima da questão do reembolso médico, né? Do reembolso de despesas em saúde. Eu não vou falar de reembolso médico. E a gente está andando por aí, às vezes, no Instagram, e tem inúmeras ofertas de cursos, né, de reembolso médico. É um direito, se feito adequadamente, um direito do paciente. Nós devemos fornecer adequadamente a nota fiscal que acaba levando a essa questão do reembolso, e até estratégias para isso ser, digamos, validado. Mas o nosso pensamento é que jamais o jeitinho, jamais essa história de dividir notas, jamais essa história de encontrar subterfúgios, né? Porque a partir do momento que você abre uma concessão, essa concessão ela geralmente é para te colocar num ponto desconfortável atualmente ou no futuro, né? E ela pode lhe colocar num ponto extremamente desconfortável, que é o ponto de ser acusado de fraude, por exemplo. Você pode perder o credenciamento do convênio. Convênio é algo que, para quem segue a gente aqui, sabe que a gente não incentiva nada, né? A gente até ensina como sair do convênio, dos plantões, mas, assim, é uma realidade muito presente no Brasil, e se você recebe pelo convênio, você também precisa cuidar disso e entender que, às vezes, por ser um valor baixo, por parecer uma exploração do convênio, você se sente injustiçado e acaba querendo lutar contra o sistema, né? Isso. Mas a questão é que isso é desonesto, né? Não tem outra palavra. E aí, quando o paciente pede para você, divide uma consulta de R$ 300 em 3 recibos de 100, você está compactando com isso. E quando você faz isso, se der alguma zica, o paciente vai sair correndo, vai falar, ué, foi ela que me ofereceu isso, foi ele que me ofereceu isso. E aí você que vai ficar com a bomba na mão. E a questão não é só essa. Que negócio é esse de a gente ter que fazer um negócio, um,
um empreendimento nosso e ter que deixar o outro nos transformar em desonestos, ou em que eles não seguem as regras e você dá o jeitinho, você se arrisca, porque o único arriscado da história é você. Então você se arrisca para que o outro seja beneficiado. Na verdade, se você só entregar o seu serviço para ele bem feito, ele já está muito beneficiado. Então você não tem que comprar, entre aspas, aí, o problema do outro. Ele pode ter um plano de saúde que reembolse mais, ou ele pode ir num médico que custe mais barato, ou no próprio plano. Ele não vai deixar de ser atendido. E a discussão ontem girou em torno de um paciente que a nossa mentorada disse que queria dividir esses recibos, e ela se sentia pressionada com a questão de, pô, mas e como que eu vou dispensar esse paciente? E aí eu vou querer ouvir até o Flávio a respeito disso também, porque eu sei que os profissionais de saúde se sentem responsáveis. O Flávio até falou ontem, tem uma questão ética aí, de cuidar do paciente e tudo mais, mas é assim, você não está negando o serviço, você só está negando de fazer algo errado. E aí você não vai deixar o paciente na mão porque ele que não quer. Não é porque você é o mauzão da história e você vai deixar ele na mão. Né? Então eu queria te ouvir um pouco sobre isso, Flávio. Antes disso, eu resgatei aqui a foto que eu mandei lá no grupo, foi 19 de julho. E a manchete era assim: planos de saúde acusam clínicas de usar bancos digitais irregulares em fraudes de reembolso. Isso é mais grave ainda, né? Porque diz assim, clientes muitas vezes não sabem que seus nomes foram usados para abrir contas. Operadores têm endurecido regras para as solicitações de ressarcimento em tentativa de coibir esquemas. Então vejam só, eu acho que está bem claro, né, que a gente está tendo uma visão, digamos assim, mais diferenciada agora em relação a esse tipo de situação, que é uma situação que às vezes até o profissional nem está sabendo o que está acontecendo, está ali na área de faturamento dele, e eu acho que isso é bem interessante, que de repente se o profissional ele recebe alguém que vai te dar uma consultoria nessa área de reembolso, não é deixar essa coisa rodar frouxa, não. É um risco sistêmico para a empresa muito sério, né, que está sendo visto aí. Agora, chegando nesse outro ponto, é um desconforto muito grande para a gente da saúde, é uma discussão até filosófica essa história de demitir, né, demitir um paciente, um cliente que esteja causando esse tipo de desconforto. Tanto existe o lado do desconforto da relação, né, a relação profissional de saúde paciente, ela pode se deteriorar eventualmente, pode chegar a um ponto de existir de fato uma objeção de consciência, isso é permitido, o próprio Código de Ética Médica, eu não conheço detalhadamente de outras profissões, mas ele dá a liberdade do médico de decidir afora situações de emergência àqueles pacientes que eventualmente ele queira ou não queira atender. Acho que essas coisas têm que ser feitas com muita tranquilidade, e eu sou da opinião que precisa esticar muito essa corda. Nesse aspecto específico, quando o paciente traz para dentro da relação psicólogo-paciente, né, nesse caso que foi ele passou da secretária para psicóloga e entrou nesse embate por uma coisa estritamente administrativa e que não estava correta, eu acho que tem que ser uma coisa muito certa mesmo de chegar e dizer, olha, infelizmente, esse tipo de situação nos coloca num ponto de desconforto muito grande. Infelizmente, eu não consigo mais te atender com a mesma, digamos assim, isenção necessária, ou eu não consigo mais te atender sem que isso seja um fator de conflito, e aí eu vou te indicar um outro colega e posso enviar informações a esse colega, mas a partir de agora eu não tenho mais como lhe acompanhar. Eu acho que isso serve para qualquer profissional de saúde, uma relação madura, pode a pessoa, sei lá,
como se fala aqui, se espernear, mas aí a gente tem que se colocar a capa da seriedade, de entender os riscos disso aí, e tentar entender que se houve esse nível de conflito, ele não permite mais a relação profissional entre o profissional da saúde e a pessoa, né? E acho que a gente tem que começar a treinar. O treinar que eu falo é assim, é mentalmente estar preparado porque vai acontecer. E se a gente não considerar algo, e principalmente a gente treinar nossos atendentes a serem essas pessoas do hard talk, ou seja, o hard talk só se o paciente abordar durante a consulta. Mas, tipo assim, se o hard talk ficar na secretária e ela até conseguir segurar essas questões, ajuda muito você a manter a certa estabilidade mental, porque a gente sabe o quanto isso parece que traz desconforto no dia a dia para a gente, né? Então, assim, preparo, sabe, Marcelo? Eu entendi depois desses quase 1 ano e 2 meses que a gente está conversando com vários profissionais de várias áreas na mentoria, que a gente tem que ter muitas contingências, muito preparo no dia a dia e começar a deixar de ter aquela história que eu só chego no meu consultório para atender e eu não preparei, não tô sabendo o que está rolando. Né? Então tem que ter uma coisa, ver se sua secretária está trabalhando isso, se você preparou ela para essas situações, e se você estabeleceu os limites, né? Porque às vezes você nem está sabendo que está rolando, que se você nem pegar em nota fiscal e recibo, você às vezes nem sabe o que está acontecendo. A bomba pode estourar se você está sabendo. Periga a secretária dividir para o cara nos recibos, você nem sabe, né? Isso. E isso é treinamento, né? Uma coisa que depois você não pode considerar que a sua secretária vai tomar decisões estratégicas por você, pelo seu negócio, decisões que você é responsável, né? Questão fiscal, receita, porque depois, quando dá algum problema, é você o responsável, né? Então, a sua obrigação nesse caso é treinar os seus atendentes ali, os seus assistentes, para que eles saibam que eles realmente te representem, né? E não achar que já tem prática porque veio de uma outra clínica, alguma outra coisa do tipo. Às vezes a outra clínica fazia tudo errado, né? Então é preciso definir esse processo de como isso vai funcionar e saber em qual situação vai acontecer o quê, né? Então definir script de resposta e tudo mais para que nem a secretária fique desconfortável a esse respeito. Quando alguém perguntar, a doutora pode dividir o valor da consulta em 2 recibos? A resposta não é nem eu vou verificar, é não. A resposta é, isso aqui ela não faz, questão ética, aqui a gente não faz isso. Isso. Eu me lembro, logo no início da minha jornada de consultório, em 2005 isso aconteceu. Nesse tempo não era digital o plano, né? E tinha uma história, assim, absurda, mas eu acho que quem tem mais tempo aí de estrada sabe. O pessoal queria que o primo fosse atendido com a carteira do outro, cara. Então, assim, eu lembro de ter tido uma conversa. A pessoa ligou para mim, falou isso, e eu disse, de forma alguma, eu não posso fazer isso, porque isso é fraude. E aí a pessoa disse assim, mas todo mundo faz. Eu digo, como é? Todo mundo faz. Então, assim, óbvio que isso são exceções que a gente está conversando aqui, mas veja que já aconteceu várias vezes da gente ter colegas lá na mentoria trazendo problemas desse tipo. Inclusive, nós discutimos essa questão pensamos até em trazer um conteúdo de reembolso para entender melhor a coisa, mas com essa informação agora de que existe, um campo, digamos assim, que está sendo visto como um campo de risco, de que os órgãos estão de olho, significa que, de fato, pode estar se instalando uma cultura de que isso seja um caminho para certos subterfúgios que a gente deseja, né? E eu acho que o profissional de saúde, mesmo como eu, sou eu e minha secretária no meu consultório, ele tem que tomar as rédeas de certas questões sérias e, se não quiser ter desconforto no dia a dia, estabelece os guidelines dessas situações para sua secretária. Foi o caso da minha.
Ela sabe, não existe exceção. Nunca houve, não tem precedente porque não tem exceção. Então, quando não tem exceção, fica mais fácil para ela, né? Então não tem esse negócio de dividir recibo, não tem questão de qualquer outro tipo de subterfúgio, fazer recibo em outro nome, ou o que for, que às vezes acontece. Eu acho que é um risco que está se tornando sistêmico. Às vezes era um risco individual, e parece-me que agora está se tornando um risco sistêmico da categoria saúde. Então a gente precisa estar atento a isso. Você falando aí sobre a pessoa que pediu para passar na carteira do outro, eu lembrei que há pouco tempo, pouquíssimo tempo, deve fazer, sei lá, 1 ou 2 meses, a Renata teve um paciente que era a seguinte situação, era uma senhora que pagou a consulta, R$ 600 o valor da consulta, e aí pediu o recibo no nome do filho, como se o filho tivesse sido atendido, o paciente. E ela alegou, sabe o quê? Ah, sabe o que que é? É que o meu não reembolsa integral, reembolsa só, sei lá, R$ 200, mas o dele reembolsa mais. Então, se você colocar o nome dele, tá tudo certo, eu recebo. Aí vem aquele papinho, né, de vó, que é assim, pode fazer isso pra mim, meu amor? Sabe? Pô, que isso, né? Igual aqui, né? Checar, minha filha. Deu um jeito, ajeita aqui para mim um negócio, né? Mas esse ajeite é perigoso. Até tem um outro ponto que, vindo dessa matéria, que me saltou aos olhos também, que parece que existe uma questão aí de LGPD também. Porque, pelo que eu entendi, está havendo fraude no sentido de que dados dos clientes estão sendo vazados e está havendo abertura de contas digitais. Pelo que eu entendi, foi isso também. Então, eu acho que é outro ponto, né? Cada dia mais se exige um grande cuidado na lida dos dados sensíveis, dados clínicos, e também desses dados gerais do paciente que ele fornece, por exemplo, para fazer uma nota fiscal e etc. Então, é outra coisa que precisa estar muito na mão do profissional, não precisa ser algo do dia a dia, mas tem que, ao abrir um consultório, isso tem que ser levado em conta. E se você está numa escala maior de clínica, isso não pode fugir dos seus olhos completamente. Se você for, digamos assim, o responsável, o gestor técnico de uma clínica médica maior, né? Porque tem muitos colegas que têm clínicas, sublocam salas, e aí tem um movimento muito maior na parte de faturamento. Meu não, meu é tranquilo, porque só sou eu, minha secretária e meu contador. Aí tá mais fácil de controlar essa situação, mas eu fico pensando quando isso escala, né? A gente tem que ter muito cuidado. Inclusive, Fidel aqui, que é neuro, não se preocupe que vai ficar gravado, viu, Fidel? Essa live aqui. É porque foi surpresa mesmo. Beleza? Então, Marcelo, acho que é isso, né? É a gente colocar um pouco para as pessoas aí que esses assuntos também a gente discute. É uma coisa que o profissional precisa amadurecer, começar, como a Isabela Paranhos lá do @ o novo consultório traz, a gente precisa, e já discutimos, você tem que ser uma espécie de CEO do seu negócio de saúde, e um consultório com uma pessoa só como o meu hoje, eu sei que é um negócio, e a gente precisa encarar como negócio e ter todas as responsabilidades relacionadas a isso, e não existe concessão. Não aceita o jeitinho, como eu coloquei aí em cima. E a ideia, hoje eu coloquei nos stories aí mais cedo para chamar para essa live, né? E falei sobre o livro que a gente está lendo no clube de leitura, né? Que é a ideia central dali, que é se é um não, não é não, essa é a ideia central da coisa, né? Ele tem até uma frase que eu acho que você deve se lembrar dela, que é não, não, sim é sim, não é não e talvez é não. Se você tiver na dúvida, se não for aí a frase dele é, se não for um sim óbvio, é um não óbvio. Óbvio. E também tem outra menos, porém melhor, né? E foi isso que alguém escreveu num grupo que eu estou, e aí eu tive a ideia, conectou com o papo de ontem, falei, caramba, isso era legal a gente falar, porque as pessoas ficam na dúvida, como é que eu faço? E não tem jeito de resolver isso a não ser negando, falando não, eu não vou fazer isso. Você não pode deixar o outro te transformar em algo diferente, porque quando você
sai da sua visão, da sua missão de negócio, o negócio não é mais aquele que você espera, né? Então, se você quer construir um negócio legal, lucrativo, e que atende bem as pessoas, e que não precisa de jeitinho para funcionar, que vai andar na linha, pagar os seus impostos, e não vai ter preocupação para dormir à noite, você precisa ter isso intacto. E quando você se deixa corromper por um mau hábito dos outros, né, porque os outros são desonestos, você acaba virando o desonesto da história. Esse tipo de situação é mais comum do que parece, né? E é também uma dor que a gente debate sempre formas de como abordar, de como atender os pacientes aí no consultório, de como terminar essas relações com eles, demitir o paciente e tudo mais. É algo que a gente fala muito lá na mentoria, MCD Master. A mentoria é para médicos e profissionais de saúde, não é só para médicos, e é uma mentoria em grupo que você deveria conhecer. Tem aqui o link no link da bio, e faz muito sentido para quem quer crescer, para quem quer saber como fazer a coisa funcionar melhor e prestar um serviço de mais excelência, entender tudo que pode acontecer aí no seu consultório, na sua vida profissional, para que você tenha resultados melhores. Esse tipo de dinâmica é fundamental para você crescer. E é isso. Temos lá um estrategista e marqueteiro e o Dr. Flávio, que tem toda a experiência dele no digital aí. E marqueteiro. Médico marqueteiro, nem um marqueteiro. Isso aí. Um médico que sabe como que a coisa funciona, mas que não está se fazendo de marqueteiro. Essa é a questão. Tem muito médico que se faz de marqueteiro e não tem o apoio técnico da parada, né? Isso aí. Rendeu hoje, né? Foi bom. Fiquem aí atentos que de vez em quando a gente vai tentar organizar um horário certo para o povo participar, né? E avisar com antecedência. Mas isso surgiu aí de ontem para hoje e a gente resolveu fazer esse extra. Eu acho que a Luciane Espejo está aqui, né? Esteve com a gente em São Paulo agora, sábado e domingo, no evento da mentoria, que foi um evento presencial em São Paulo, MCD Transformação. Um abraço para você, Luciane. Espero que tenha gostado e a gente se encontre outras vezes. E a gente já tem data do evento de São Paulo pro ano que vem, que é dia 2 e 3 de fevereiro. E quem chega primeiro bebe água limpa. Então, fiquem atentos aí. Logo, logo a gente vai liberar o link para quem se inscrever no começo. Vai ter uma condição irresistível. Então, é algo que se eu fosse você, eu ficava atento. 3 de fevereiro de 2024, mesmo jeito, sábado e domingo. Vai ser. Não, sexta e sábado. Sexta e sábado. Sexta e sábado para o pessoal curtir o domingo lá na Avenida Paulista, em São Paulo, quem vier de fora. E vai ser ainda melhor do que foi esse que a Luciane aí, que é odontóloga em São Paulo, participou. Já está na agenda, né, Luciane? Muito bem. Não se preocupe que o Marcelo manda o link do primeiro lote para você logo que lançar. Tá bom? Um abraço a todo mundo. Um abraço. Tchau.